21 a 23, para não demorar muito, não, Jesus. Aqueles que for achando, se coloquem de pé, como estão de pé, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Já neste momento agradeço a Deus pela grandiosíssima bondade e misericórdia dele, por ter me confiado também e acreditar no meu potencial. Segundo, agradeço ao anjo da igreja, a pastora Eliane, a qual me confiou em levar a mensagem, trazer a mensagem do Senhor para o povo de Deus. Então, que os irmãos que achou, volte aos seus lugares, aos seus assentos. Então, em capítulo 7, Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, 23 diz: foste chamado sendo servo, se não te der cuidado, ainda pode ser livre. Proveito a ocasião. Porque, 22, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo liberto do Senhor, é da mesma maneira também que o chamado, sendo livre, servo de Cristo. Foste comprado com um bom preço, sua voz não vos faça servos do homem. Aleluia. Aqui está falando de quem tem chamado tem dono, não faz o que quer, não faz o que gosta, mas faz o que o Eterno gosta, mas faz o que o Pai gosta. Eu vi para mim que eu não tenho que fazer o que eu quero, eu não tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que atender a demanda, primeiramente do Pai, primeiramente do Filho, segundo ao anjo da igreja. Muitas das vezes a gente se distorce, a gente se deslumbra a palavra, mas a palavra de que você me chamou, se você me chamou, eu lhe chamei, não é para você se governar. Se você tem um chamado, não é para você viver o que você quer. Se eu lhe chamei, não é para você fazer o que você gosta. Aqui vai para mim, segundo para a igreja. Conheceu-se assim em seu lugar. Perdão, igreja. Se seu lugar dando glória, dando aleluia. Você não está isento de dar glória, você não está isento de dar aleluia. Mas eu queria um favor do irmão aqui, que ele se deslumbra os seus braços, porque tem a estima, tem a bom ânimo, né? Os braços cruzados, né? A gente tem que ser livre. Se a gente é livre, nós temos que estar erguido para o Senhor. Aqui diz o Senhor, porque quem é chamado pelo Senhor, se é chamado porque quer dar o título. A resposta à pergunta acerca do casamento vai ser destrinchado tudo aqui. Não vou levar nada para casa, vai dizer tudo. O chamado é porque quem é de Deus é de Deus, quem não é de Deus é de quem está fazendo a vontade do diabo. Quem é de Deus atende o chamado. O Senhor me chamou, o Senhor chamou a igreja para um chamado grande, mas às vezes nós mesmos prende o chamado, mas nós queremos viver um chamado da desobediência, um chamado da negligência, um chamado da impertinência, um chamado da insolência, um chamado que Deus está dizendo: se você é meu, se você é do meu filho, se eu der liberdade a você, se eu der livramento a você, é para você viver de mim, é para você atender o que eu mando, é para você fazer o que eu quero, não vocês fazer o que vocês querem. E aqui diz, e a questão é, ele diz, se você é meu, não seja escravo do homem, não seja submisso ao homem. Quer dizer, numa parte, porque está o casamento aqui, porque tem muitos que têm um chamado, pede a Deus um chamado de casamento, pede a Deus um chamado ou de ser cantor, pede a Deus um chamado de ser levita, pede a Deus um chamado de pregador, e de repente quer fazer o que quer. O chamado é quem tem dono. Se você tem dono, você não se governa.
Você faz o que o dono manda. Eu não faço o que eu mando. Eu não faço o que eu quero. Eu tenho que fazer o que o dono manda. Então assim dá o chamado. Para quem tem ele. Agora, se eu te der livre-arbítrio, para você me atender, para você me obedecer, para você fazer o que eu quero, para você receber e fazer e cumprir com a minha ordenança. Mas se você aproveita a ocasião que eu disse, lhe chamei o chamado para ser livre, ele está dizendo também, você pode escolher o que você quer. Se você acha que tem uma mulher, você vai viver com ela prostituindo a vida toda? Então você vai ter o que vai. Então você faça. Se você acha que você tem um dono, se você acha que tem um chamado de ser governado pelo Filho do Homem, pelo grande Deus, você vai atender toda a chamada dele. Não você se diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu mando. Está sendo negligente, está sendo insolente, está sendo desobediente, desconhecido da chamada que Deus falou. Por causa da chamada tão grande, ele viu o povo de Israel, ele viu o povo israelita sofrendo, padecendo. E aí Deus disse, eu tenho que enviar um varão valoroso, um libertador segundo a minha palavra, um libertador para ajudar meu povo, alertar meu povo e dizer que meu povo tem que parar de sofrer, o meu povo tem que vir para mim, o meu povo tem que atender a minha chamada para tirar aquele povo do Egito. Mas o povo só queria atender a chamada de Faraó, povo ruim, povo miserável, a qual Deus levantou Moisés, o varão valoroso. E aí aquele povo foi todo resgatado, passou em seco, passou com os pés enxutos. Deus fez ele cantar o hino da vitória. Deus deu livramento a eles de um povo, de um homem, de Faraó, viva os seus cavaleiros, atropelar eles, matarem eles. E Deus disse, toca a vara, Moisés no mar. Aí Moisés quer dizer o quê? Atendeu o chamado. Mas ali no chamado de Moisés tinha muitas coisas à frente para Moisés. Tinha um chamado muito grande para Moisés. Na minha vida, na sua vida não é difícil ter um chamado, mas não um chamado de preguiçoso, não um chamado de querer fazer o que quer, não um chamado de querer até levar a tua esposa na rede, porque Deus deu livre-arbítrio para todos, adorar Ele, se santificar a vida com Ele, atender o chamado dEle, fazer o que Ele gosta, fazer o que agrada ao coração do Senhor. E aquele povo atravessou. Aquele povo atravessou com todo livramento, com toda a mão forte do Senhor, porque ele sabia que aquele povo ali tinha chamado. Tinha muitos ali que iam obedecer. Na hora que o Deus de Israel ia chamar, cada um tem uma chamada. Mas a chamada que ele deu não foi para desobedecer a ele. A chamada que ele deu para o povo foi para ser cumprida lá na frente. Então aquele povo tinha uma chamada, mas eles só queriam fazer o que eles querem. Depois que eles conseguiram a vitória, aí agora ele lembrou de quem trouxe ele, lembrou de quem estava preparando um chamado para eles. E aqui ele disse, porque é chamado, quem é chamado é dele, e quem não é chamado dele é o desgovernado, é o desobediente, é o que faz o que quer, é o que está ultrapassando da lei do chamado. O chamado que Deus deu para vocês não foi chamado para vocês fazerem o que vocês querem, porque quem tem chamado tem dono, não pode fazer mais o que quer. Então aquele povo de Israel, depois que ele recebeu o chamado de grande livramento, ele desconheceu o que Deus fez com eles. E o Senhor se agrada daquele que atende o chamado, daquele que não faz o que gosta, daquele que não faz o que o homem manda, mas ele se agrada daquele que faz o que ele manda, o que ele deseja, o que ele almeja, o que ele ordena. Mas muitos estão fazendo o chamado de A, de B, de muito, até de si próprio. Porque se eu fosse atender o chamado do homem, eu não vinha para a igreja todo dia congregar. Por que vai para a igreja congregar?
A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 14 em diante, e diz aqui: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem um chamado de congregar, de cultuar, não tem conversa, não tem impedimento para você atender o chamado. De todo dia que você cultuar, que você congregar, Deus está preparando um chamado. Mas muitos estão com o chamado de desobedecer, muitos estão com o chamado de não querer fazer o que Deus quer, ou que a ordem da igreja vem para fazer. Muitos estão com o chamado de encosto, muitos estão com o chamado de desprezo, com quem considera com a igreja, com a casa de Deus, com Deus, mas ele diz que ele chamou, mas ele não está amarrando ninguém. É como diz na minha conjectura, mas ele diz: é livre. O apóstolo Paulo, ele diz que é livre. Ele não escrevo eu, mas a palavra não vem de mim, vem do Senhor. Vocês é livre para fazer o que vocês quiserem, aproveitar a ocasião que tem um ego dentro de si, aproveitar a ocasião que diz: eu faço, eu mando, eu posso. Aproveita essa ocasião, porque naquele grande dia, o grande chamado que está nos esperando, a gente vai estar lá, vai ter o desejo, o gosto de querer entrar e vai poder entrar. Porque enquanto a gente não fez o que ele gostava, não fez o que o dono se agradava. Então lá, depois de tudo, Moisés veio e passou pelas terras, caminhou pelo deserto. A chamada dele era para entrar na terra de Canaã, a qual os Malequitas, os Amonitas, ou até os Filisteus tomaram dos pais dele. Ele tinha uma grande chamada para entrar na terra de Canaã, mas com a ira do povo, do povo ele deixou. Quando o povo estava com sede, chamaram ele atendeu a chamada do povo, mas a chamada de Deus ele esqueceu, porque ele atendeu a chamada da ira do povo, ele entendeu a chamada da desobediência do povo. Mas ele era livre não para ele fazer isso. Mas Satanás sabe como pegar cada um, sabe as estratégias para perder a chamada, para perder a obediência, para perder o que Deus está preparando para nós. Porque Satanás era nosso dono quando a gente vivia na outrora, fazendo as coisas que ele queria. Mas hoje, quando a gente vem para Deus, quando a gente vem para Jesus, nós temos que, assim que as escrituras vêm sobre nós, a gente já passa a entender que a escritura é obediência, a escritura é libertação, a escritura é salvação, a escritura é convenção, a escritura é tudo para nós. E a gente não tem mais como fazer, porque a gente não estamos mais enganados. Nós conhecedores da palavra, e Moisés era conhecedor da palavra. O homem é qual Deus falava face a face, e Deus disse de lá: ei Moisés, toca a vara na rocha, encosta só. Moisés, com a ira, bateu, ofendeu, atingiu a rocha, e a rocha se entristeceu. E ele disse: vem cá Moisés, deu chamado. Ele chamou: vem cá você que tem sua esposa e que está fazendo o que você quer com sua esposa. Vem cá você, Moisés, que está fazendo o que eu não quero, o que eu não me agrado. Vem cá Moisés, que eu vou te mostrar o que você perdeu de entrar. Mas um nome de privilégio, de grande privilégio, a qual o diabo fez de tudo para querer aquela alma no inferno, mas Deus não permitiu. Agora, o melhor também, ele queria entrar, mas não pôde entrar. Na terra de Canaã, ele bateu na rocha por causa da ira do povo. Aqui tem um chamado para cada um, mas por causa da raiva, por causa da ira, o povo fica se trancando dentro de casa, o povo fica fazendo o que quer, o povo acha
que ele está fazendo o melhor para ele, mas está causando mal, está impedindo da chamada naquele grande dia, porque aqui há uma chamada, mas ele está observando, ele está analisando. O diabo também está lá, como aqui está dizendo aqui. O diabo não quer, tem que bater. O diabo tem que bater continência para você, para mim, sabe como? Quando vê nós embalando, nós alavancando no Evangelho, a cada dia a luta vem, a cada dia a sede do pecado vem, a cada dia a repressão vem, mas a cada dia que nós superar, Satanás, ele bate continência. Sabe por quê? Diante do general de guerra, nós somos soldados, e o soldado não faz o que ele quer, ele já tem a demanda dele, ele já tem a chamada dele, de avançar, não de recuar. O soldado, ele já tem o recado dele, a lista dele, é para andar direto na minha presença, é para fazer tudo o que eu quero. O general diz para ele: hoje vai ter uma guerra, você tem que estar preparado. Então tem que estar preparado a cada igreja, tem que estar preparado para a chamada, tem que estar preparado para tudo. Mas ele disse aqui, que ele diz aqui também, fortíssimo prado. Sabe por que o general? Primeiramente, o general, ele nunca teve mulher, ele nunca teve nenhuma mulher, mas ele casou, ele fez uma aliança, ele é casado até hoje. Com quem? Com o pai. Porque ele casou com o pai e ele não se desligou nem um minuto, nem um segundo, ele não se apartou nem um instante do pai. Ele sempre estava junto com o pai e não quebrou a aliança com o pai. O povo de Deus está quebrando a aliança porque não sabe de onde veio, porque não olha de onde foi tirado, não sabe quem foi que pagou um preço muito de sangue, um preço muito caro. Jesus pagou um preço muito caro, a qual nem eu nem você merecia. Nós éramos infalíveis, nós éramos um verme, nós éramos tudo, mas ele nos chamou. Agora não para a gente fazer o que a gente quer, é para fazer o que ele quer. E tudo, e acima de tudo, fazer o que ele se agrada. E aquele povo estava fazendo coisas que Deus não estava se agradando. E Moisés perdeu a chamada de entrar em Canaã. Vamos lembrar também o apóstolo Paulo. Olha aquele homem, ele tinha mulher, mas eu creio porque eu não li em Coríntios todo. Mas ele tinha mulher. Mas quando ele decidiu vir para Jesus, vir para o Pai, que ele recebeu o gozo da chamada, ele não sabia qual a chamada grande que estava esperando ele. Ele também não sabia qual a chamada de rejeição que estava esperando ele, qual a chamada dos inimigos que estava esperando ele. Mas ele, quando ele se converteu, não foi ele que se converteu. Quem converteu ele foi o Espírito Santo. Quem convenceu ele foi o Espírito Santo. Aqui também, nós todos aqui também. Quem convenceu a nós receber a chamada de salvação foi o Espírito Santo. Porque nos 2 dias, quando eu fui no caminho, andando, 3 dias a pastora fez um apelo. Eu quero, me fazendo o que? Uma chamada, chamando para a salvação, me chamando para o pé de si, do nosso Deus poderoso. E eu fiquei calado, quieto. Mas no meio do caminho, eu entendi que a chamada que eu vivia, a chamada da prostituição, a chamada da desilusão, não poderia mais me conter mais. Eu entendi agora. Eu vou me entregar a minha vida para esse Deus, para meu Pai eterno. Eu chamava de Pai eterno, mas hoje Ele é meu verdadeiro eterno, porque hoje Ele está comigo e eu estou com Ele. Hoje eu sei com Ele e Ele ceia comigo. Então, se vocês ainda não têm uma chamada, te prepara, porque a chamada não é para você fazer o que quer. Então eu tive a oportunidade, eu estava sendo chamada, mas eu não sabia que havia uma chamada, que Satanás estava preparando também a sua carruagem para me criticar,
para me zombar, ou para dizer eu não gosto de você. Só assim eu sabia o quanto o diabo não gostava de mim. E aqui tem alguém, aqui tem um povo aqui, que ainda não está na chamada. Venha para a chamada, venha para ser obediente, venha para ser mandada pelo dono, porque você está vivendo a escravidão do homem. E o homem se diz, a Bíblia diz homens e mulheres. Então você não tem chamada. Quando você entender da chamada, porque Satanás vai dizer para vocês, eu não gosto de você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no mundo que você está vivendo, aí você pode ter uma chamada de levar o povo para Deus. Você pode ter uma chamada de fazer que o povo venha a se converter como vocês se converteram e conhecer os preceitos do Senhor. E naquele grande dia vocês entraram no santuário dele. E ele disse, vinde bendita de meu Pai. A grande chamada é essa, para aquele que não se acha dono, para aquele que não se governa, para aquele que se sente governado por ele, para aquele que faz por ele, para aquele que dá tudo por ele, para aquele que suporta tudo por ele. A chamada é essa, não fazer o que você gosta. Mas mesmo assim ainda tem muitos que estão fazendo. Mas vai dar uns burros na água. Vai perder a grande chamada. Por querer ser o que quer, fazer o que quer, cumprir a sua própria ordenância. Mas só que o diabo tem que entender que quem nos chamou foi Deus. E a gente não pode dar legalidade para Satanás. Haver ele desobedecendo, haver nós desobedecendo o Criador e a gente obedecendo a ele também. Aí vem de você, vem da igreja, os irmãos que estão no Evangelho, porque o que saíram, Satanás está batendo continência. Gostei, é meu, vai ser meu. Mas quando eu estava lá no mundo, eu não era cristão ainda, mas ele estava próximo a perder a batalha. Ele estava próximo a bater continência para o general de guerra, nosso Deus poderoso, e o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, o poderoso, o Filho de Deus. E através de cada dia que nós fizermos o que Ele gosta, não fizer o que nós gostamos, agrada o coração de Deus também. Mas se você quer ficar nesse mundo fazendo o que você gosta, faça o que você quiser. Aqui vai também para os ímpios, vai para os crentes também, porque os crentes não podem ficar para trás. Costume pregar o Evangelho, costume ministrar o Evangelho. O que tem para os ímpios tem para mim também. Então vai para os crentes, vai para as pessoas que estão ainda fora do Evangelho. Mas aqui eu creio que teve muitos que afastou do Evangelho. E vocês obedeceram, muitos obedeceram a voz do homem. E hoje está sendo escravo do homem. Hoje está fazendo tudo o que o homem quer. Mas ainda é tempo e oportunidade de vocês vir e receber o grande gozo, o abraço e a grande chamada para entrar na mansão celestial do Senhor Jesus Cristo. E para os crentes, tem que entender que quando Deus chama, quando Deus disse, eu mando, eu faço, eu posso, é porque tem chamada e não é para desobedecer. Não é para fazer o que você quer. Não é para fazer o que você manda. Você não se manda. Eu não me mando. Eu faço o que Ele quer. Mas se eu estiver desobedecendo a Ele, a cada dia a minha chamada vai diminuindo. Porque eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que o diabo quer. Eu quero fazer o que o diabo ordena. Não. E muitos estão fazendo o que o diabo ordena. Muitos estão numa hora dessa aqui. Eu não vou olhar, porque eu sei que tem uma comitiva de anjos protegendo, guardando a igreja e guardando aquele que não falta com a chamada do Senhor. Então eu creio que tem um guardião, que Miguel Arcanjo, ele está, e Gabriel também. Miguel Arcanjo na batalha, e Miguel Arcanjo e Gabriel na mensagem. A cada dia ele
trazer notícia, buscar notícia e levar notícia, buscar mensagem e levar mensagem. Por isso que ele diz no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde que sombra vocês estão guardando? Em que sombra vocês estão se acomodando? Na sombra da casa? Na sombra dos outros? No chamado dos outros? Ou no seu próprio chamado? Porque se você perceber, Satanás também pode sussurrar, Satanás também pode maquinar, Satanás também pode colocar imaginação para você não atender a chamada, para você não obedecer a demanda do Senhor, para você não fazer o que Ele gosta. A cada dia um cansaço, a cada dia uma luta, a cada dia uma chamada. Lembramos dos nossos irmãos, muitos perderam a chamada, muitos perderam. Amazias perdeu a chamada por criticar Amós. Ezequias ganhou a chamada, está na glória. Nossos profetas, nossos irmãos profetas, que fizeram o que Deus mandava, o que Deus ordenava, ele está na glória. O irmão Samuel, para quem não sabe, ele tinha uma chamada muito grande, e o outro despercebido, o sacerdote ali despercebido, não estava entendendo a chamada. Todo dia o Senhor estava chamando Samuel, todo dia o Senhor estava chamando Samuel, Samuel. Ele não sabia. Hoje nós temos uma instrutora, hoje nós temos uma pessoa que nos aconselha, hoje temos uma pessoa que nos orienta. Então, se a gente perder a chamada, é porque a gente quer perder a chamada mesmo e se entregar para a chamada da desobediência. Mas Samuel, ele tinha também uma grande chamada, e de valentia. Valentia na unção de Deus. A chamada que Samuel tinha, ninguém tinha. Eu tenho uma chamada, você tem uma, você tem outra chamada. Aqui está dizendo aqui, ó, fique na vocação que foi chamado. Se você foi chamado para congregar, venha congregar. Se você acha que foi chamado para ficar em casa, fique em casa. Fique em casa. Eu que não fico, porque eu não me mando. Eu não me mando. Dentro do meu coração eu peço perdão ao Senhor, peço perdão ao meu Pai eterno, celestial, porque a cada dia eu tenho que obedecer, e tenho que saber que quando o anjo da igreja envia mensagem, quando o anjo da igreja nos chama, é porque Deus ordena que ela nos chame. E eu peço perdão ao meu Pai Todo-Poderoso, porque mesmo assim, com toda a luta, o Filho não desistiu dele, e nem ele desistiu. Jesus foi uma grande chamada, morreu naquele madeiro por nossa causa, derramou sua última gota de sangue por nossa vida que não valia nada. Grande chamada de sofrimento, grande chamada de vencedor, grande chamada de luta, uma grande chamada também de vencer as batalhas. E ele venceu a batalha. A cada dia uma batalha para você, mas a cada dia também é uma chamada. E eu quero dizer para os irmãos que foste comprado, que vocês foram comprados. Vocês foram comprados, não foi qualquer preço, foi com um bom preço, e um preço muito caro, um preço de sangue, que ninguém daria, que ninguém faria, que ninguém pagaria por nossas vidas. Nem nosso irmão não pagaria. Mas através do nosso reconhecimento, que vai reconhecer, foi como eu disse, a chamada estava próxima a mim, a chamada da salvação, a chamada do resgate. E aí eu creio hoje que estava uma artilharia, uma companhia de Satanás, uma legião de demônios se levantou do inferno, e a artilharia, e as guerrilhas também, e as comitivas de anjos, junto com o general de guerra, junto, e o Miguel Arcanjo, e Gabriel já tinha trazido a mensagem para mim, que eu abri a boca e disse, eu vou me entregar, aqui já deu, então a minha chamada já acabou, a minha chamada que eu vivi, o que eu queria,
acabou, porque eu mesmo dei um filho nessa chamada miserável, chamada de sofrimento, chamada de atribulação. Mas lá eu tinha uma chamada, eu fazia o que eu queria. Mas ele sair de chamada. Se aí vai ter dono, aí vai ter dono, então vai me ouvir, vai me obedecer, vai me amar. Então, o amor dele é que nos traduz sobre nós. Então eu vim e eu disse: acabou. Então eu dei um basta, eu dei um não para a chamada da velha mulher, e hoje estou aqui com uma nova criatura do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E que cada dia, amados, venha permanecer na chamada. Não se sinta livre por vocês mesmos, não se sinta dominado, porque além de você tem uma força que denomina, é o diabo, e ele está pelejando para bater continência para vocês, e o eterno bater continência para ele. Sabe por quê? O que a gente fizer, Satanás ganha número. O que a gente fizer, Satanás ganha proveito. Por isso que ele diz: você tem proveito, você tem livremente, você tem o direito de você escolher. Eu me chamei, mas para você vir para mim, eu tive que dar o meu sangue, eu tive que dar o meu filho, eu tive que ver ele padecendo, eu tive que ver ele na cruz, por causa de uma chamada. E por essa chamada, ele sofreu, padeceu, foi até a morte. Mas a chamada dele era tão grande, uma chamada que ele fez ele suportar. Quando ele olhava que muitos tinham chamada de salvação, muitos tinham chamada de resgate, porque ele não era para ele ir para aquela cruz, não era para Jesus sofrer naquele madeiro, não era para ele ir à morte, mas ele teve que ir. Mas ele desefetou a glória de Satanás, foi na resistência, no chamado que veio para ele. Ele veio um chamado para ele grande, a qual nós temos pouco chamado, e ele tem um chamado tão grande, e que ele não desobedeceu. Ele não desobedeceu o Pai, ele continuou na chamada, e o Pai só se agradando dele. Aleluia, glória a Deus. E o Pai só se alegrando dele. Por causa de quem? Por causa de uma vida que às vezes estava lá na prostituição, estava fazendo o que queria, estava rolando e deitando, enquanto ele estava lá sofrendo. Mas por amor a essas vidas, ele morreu. Mas ele diz aqui: foi comprado. Você foi comprado, não foi com um sangue puro, miserável. Você foi comprado pelo sangue puro. Agora ele deu o sangue dele, por amor de nossas vidas. Então quem tem chamado, compreende. Quem tem chamado, atende. Quem tem chamado, obedece. Quem tem chamado, não faz o que quer. Quem tem chamado, o Espírito Santo vai dizer: eu te chamei para uma batalha, eu te chamei, não foi para você ficar de braço cruzado, eu te chamei, não foi para você ficar fazendo o que você quer. Então quem tem chamado, tem dono, não faz o que quer. Mas as igrejas aí estão fazendo o que quer. Eu vou falar também na parte do casamento, porque no capítulo 7 está aqui a resposta à pergunta acerca do casamento. O apóstolo Paulo foi um do primeiro que ele se desertou de tudo, quando ele entendeu que o chamado dele era para ele seguir sozinho, o chamado dele era para enfrentar. Quando ele viu a primeira afronta, ele entendeu: agora eu sei qual era o meu chamado, e muitos não iam gostar do meu chamado. Agora eu sei que Satanás só gostava do chamado que eu matava os crentes, que Satanás só gostava do chamado que eu fazia e acontecia. Mas eu larguei o chamado de matar crente, larguei o chamado de fazer perversidade com os cristãos. Aí agora veio o chamado, e o chamado do apóstolo Paulo, um chamado grande também, chamado espinhoso, que ele teve que encarar aquelas podridões de lá, mas ele teve que ir, ele obedeceu, ele fez o que o pai gostava. Pegaram ele, fizeram de tudo, mas não impediu o chamado dele, não impediu de ele obedecer ao Pai, não impediu
impediram dele obedecer a Jesus. Não impediram do apóstolo Paulo fazer o que o coração do Pai ia ser agradável. E ele passou por anos também. Para ele estar escrevendo isso aqui. Ele fala sobre o casamento. Eu quero dizer para vocês, não tem um propósito no Senhor. Eu tenho propósito do Senhor. Não tenho propósito de casar. Porque o meu intuito, o meu mover, quando eu abri a minha boca, o meu propósito foi de salvação. O meu propósito foi de me entregar para o Pai, me entregar para o Deus. Mas ele diz aqui também, vai também para os casados também que gostam de dominar as suas esposas, ou as suas esposas também gostam de dominar seus esposos. Mas ele disse que tem que ser um propósito, tem que ser chamado, não para querer levar a mulher na rédea, e nem a mulher também levar o seu marido na rédea. É para cada um apaziguar, tudo em uma só posição. O chamado é, um obedece uns ao outro. O chamado não é você dizer que eu vou fazer isso com minha mulher, ou sua esposa dizer, eu vou fazer isso com meu marido. Não, o chamado é esse também. Fazer o que a mulher dita, o que a mulher fala, diante de Deus, atender a demanda do Senhor, né? Porque Ele nos trouxe não foi para ser escravo, Ele não nos chamou para ser escravo. Agora, se quiser ser de escravo, seja livre. Agora, sabendo que um pagou pelo preço, pela nossa escravidão, e hoje eu não quero ser, não sou mais escrava, nem do homem nem do diabo. Faço tudo que for possível, faço tudo que o Pai mandar. Então, o homem, quando fala submissa à sua mulher, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui também que a mulher tem que viver debaixo dos pés do homem, e nem o homem também viver debaixo dos pés da mulher. É assim, um casamento perfeito. Vou falar também aqui do chamado da fornicação, o chamado de você fazer o que quer. Você ainda está cumprindo o chamado do mundo. Você ainda está cumprindo o chamado do que você gostava no mundo, de estar com uma mulher aqui, uma mulher ali, de estar com um homem ali, outro aqui. Esse não é o chamado. O chamado que você gosta não é mais esse chamado mais. O chamado que você tem que fazer não é o que você mais gosta, é o que Deus se agrada, é o que Deus se alegra. É um formal, um casamento formal, um casamento estabilizado. Porque nosso irmão Paulo, eu não sei, né? A fadiga que muitos tinham lá, porque via Paulo sozinho. Mas como ele atendeu o chamado, foi tanto que ele se viu no meio de tantas mulheres. Mas o apóstolo Paulo, quando ele se converteu ao Senhor, foi convertido mesmo. Porque o diabo, ele nos atenta dias após dias. Ele luta, ele quer quebrar a aliança, ele peleja para cada um quebrar a aliança. Então o chamado que Deus tem hoje para com vocês, sabe que é um chamado, e esse chamado custou muito caro. Não é um chamado mais para você se dominar, mas ele diz também, seja livre, faça o que você quiser. Agora o que é que eu entendo, o que é que eu me lembrei, que tem um chamado lá, você não botar a sua vida no altar, não botar a sua vida em Deus. Você perde o chamado, porque você está fazendo o que você quer, você está fazendo o que você gosta, você está retratando o mundo lá fora, e as coisas do mundo não nos condiz mais. Eis que os passados não podemos viver mais. Paulo viveu o passado, mas quando ele foi um homem íntegro, também ele teve que passar pelo chamado, ele teve que atender o chamado do Senhor. Ele não disse eu vou fazer o que eu quero, ele não disse eu vou fazer o que eu gosto, não, porque ele entendeu
Porque quando Deus chamou Paulo, o Saulo, ele estava ainda com sangue na guerra, ele estava ainda com aquela ira, mas o Senhor precisou fazer com que Paulo enxergasse no escuro a chamada, e o Senhor fez com que ele se lembrasse: você fazia isso, você fazia aquilo, então agora você só vai voltar a enxergar se você abrir mão de tudo. E aí o Espírito Santo converteu o apóstolo Paulo, e o Paulo não teve mais cegueira de nada, só de adorar o Senhor, só de fazer a vontade de Deus, só de levar a palavra, escrever livros. Aí no caso dessa chamada de Paulo, uma chamada que trouxe o sofrimento dele, aí também ele lembrou do sofrimento de Jesus. O Espírito Santo pode incomodar vocês, para cada dia vocês ficarem em um lugar encalhado, um lugar sabendo que você tem uma chamada, sabendo que Deus nos chamou. E a gente tem que entender que a gente não se manda mais, a gente não se manda. É como a gente tem uma mãe, a mãe está falando, o filho quer fazer o que ele quer. A mãe está falando, o filho quer fazer o que bem entendeu que ele quer. Aí a mãe sabe o que a mãe faz? Deixa de lado, deixa ele fazer o que ele quer. A mesma coisa é o Senhor. Tem um chamado, tem, mas está fazendo o que gosta? Então fique livre, seja livre, aproveita a ocasião, porque Deus não está mandando você fornicar, Deus não está mandando você adulterar, Deus não está mandando você prostituir, Deus não está mandando. Mas se você tem essa sede, o chamado não é para quem, é para quem tem dono, não é para quem gosta, quem gosta de fazer as coisas. O chamado, quem tem dono, tem chamado. Quem se compreende, tem chamado. Quem se respeita, atende o chamado. Quem se examina, sabe o chamado. O meu chamado é aqui, ó, é firme na presença do meu Deus. O meu chamado é fazer com que Satanás caia por terra todos os dias. O meu chamado é matar o leão a todo dia, não suscitar o leão. O leão está lá na cova, o leão está lá no inferno, mas o povo está suscitando o leão. Aí o apóstolo Paulo diz que ele bate incontinência, ele bate incontinência. Quando a gente está na vocação do Senhor, que a gente não faz o que a gente gosta mais, aí Satanás, ele baixa a cabeça. Satanás, ele se curva, não nos meus pés, não nos pés de vocês, mas nos pés do Eterno, por causa da nossa conduta, do nosso viver na presença do Senhor, e saber que o chamado não é, vai ter um chamado. Você não pode recuar desse chamado. Você não pode dizer: eu não vou fazer não, eu não quero fazer não. Então o chamado é para quem tem dono, e quem tem dono tem chamada, e quem tem chamada não faz o que gosta, o que bem entender. E o povo tem que saber, o povo tem que ver a nossa chamada, o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Então que cada dia os nossos amados irmãos venham meditar nessa palavra, e o chamado de atender também a Cristo a cada dia, e obedecer, não colocar o espírito de pirraça, não dizer que você manda, você pode, porque Ele é o sogro, Ele pode romper tudo, impedir de você encontrar a verdadeira chamada. E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos coloquem-se de pé em nome de Jesus.